Bom dia, pessoal. Bom dia. Todo terceiro ano A, todo terceiro ano B. Mais um dia aí para tratar de redação. Aqui quem fala é o seu professor de redação, Francisco Aguiar. Vamos acordar aí, né, que o sol já está alto. E vamos discutir aqui, né, conversar aqui na aula de hoje sobre um texto de redação, né, pronto, né, discutir cada parágrafo aqui até o momento que for possível, né, por questões do vídeo não ficar mais longo, muito longo, né. Então, espero que todos estejam bem. O tema é suicídio, o crescente aumento de casos de suicídios no Brasil. Essa é a temática. Então, lembrando, né, todo bom aluno de terceiro ano que se preze, mesmo que o tema não venha a palavra Brasil, na hora que você for desenvolver o texto, você tem que trazer a problemática para o Brasil, ok? Não esqueça disso daí. Então vamos analisar, né, cada parágrafo, essa redação, né, da escola, né, em algum momento aí, né, de aluno. Vamos analisar aqui a pesquisa, né, e o que foi feito, o que foi desenvolvido aqui. Então vamos lá, introdução. Então, todos nós sabemos, né, aluno de terceiro ano não pode se dar o luxo, né, de dizer que não sabe o que é que tem a introdução. Quais são os elementos que é para ter uma introdução, né? Aluno de terceiro ano não pode mais fazer essa pergunta aí, né? Tem que já estar aí bem prosseguir aí na estrutura do texto, porque terceiro ano tem que dominar já a introdução aí, né? Então vamos lá analisar aí esse parágrafo. O período da Segunda Guerra Mundial foi marcado por fatos históricos que, odiernamente, culminam no suicídio do ditador nazista Hitler e sua esposa, causado por perseguições e socialismo destruídos, respectivamente. No Brasil, o problema do suicídio cresce diariamente e vai além de modinhas passageiras, como explica Augusto Cury. Isso se evidencia não somente por problemas fisiológicos, como bullying, mas também por psicológicos, a depressão. Muito bem, então nós temos aí, né, esse parágrafo de introdução aí dessa temática, suicídio, em que, né, o aluno, né, ou a aluna trouxe uma abordagem para a introdução, né, que é trazer o assunto, né, histórica, né, lá da Segunda Guerra Mundial, né, trazendo aí um fato histórico, né, que aconteceu aí com o ditador nazista Hitler, e dentro desse fato histórico tem a palavra-chave do tema, que é suicídio. Então, perfeito aí, né, a abordagem do parágrafo, trazendo o fator histórico para trazer o assunto, né? E aí ela vem para a questão da tese, né? Aí, ó, no Brasil, olha aí, ó, trazendo para o Brasil, né? O problema do suicídio cresce diariamente. Então, por que é uma tese aí, né? Porque dizer que cresce diariamente, né, e vai além de modinhas passageiras, né, é, é uma tese porque o que é modinhas passageiras para uns não é para outros, né? Então nós temos uma opinião aí. E a última frase ela vem com aquele marcador de argumentos, né? Que essa situação se evidencia não somente, né, por A, mas também por B. Olha aí, então ela optou, né? O aluno aí optou em colocar já o argumento no parágrafo, né? Que é aquela outra opção que a gente tem. Então, quando isso acontece, né, então você tem que fazer o quê? No parágrafo seguinte, falar dos problemas do bullying, né? O que que acontece? E qual é a contribuição que o bullying traz para o suicídio? Lá no parágrafo terceiro, os problemas psicológicos, né, e a depressão, né? O que que os problemas psicológicos e depressão têm a ver com suicídio? Então, basicamente, quando você coloca essa última frase dessa forma, né, que tal problema se dá por A, mas por B, você já tem que ir focado para os parágrafos seguintes, que você vai ter que explicar isso, porque você já avisou para o corretor, né, quais são os argumentos que você vai discutir, que você vai trazer as explicações, ok? Então, basicamente aí, né, temos um parágrafo de introdução muito bom, com todos os elementos, né, que precisam uma introdução, né? Contextualização do assunto, tese, direcionamento dos argumentos, ou nesse caso que está aqui nesse parágrafo, né?
colocou os argumentos aí para a gente saber. Então vamos para o parágrafo 2, que é o desenvolvimento número 1, né? Na sua redação é o parágrafo 2. Tá? Vamos lá. A Netflix divulgou recentemente a primeira temporada da série 13 Razões Why. 13 Reason Why, né? Que seria 13 Reason Why, que trata de uma garota que cometeu suicídio por diversos fatores, como estupro e problemas familiares. Fora da ficção, é notória a relevância do problema, principalmente no público juvenil, pois adolescentes e jovens são os que mais sofrem com bullying, depressão e, na maioria das vezes, ficam com a mentalidade enfraquecida e optam por acharem a solução no suicídio. Diante disso, Nietzsche acreditava na transversalidade de valores, ou seja, o problema deve ser combatido antes que se alastre. Muito bem, né? Então, de novo, aí na estrutura do desenvolvimento, né? O aluno trouxe aí uma abordagem aí, né, do cotidiano aí da Netflix, né, que traz séries aí temáticas, que discute ações, situações sociais. E nessa série aí, né, 13 Reasons Why, trata realmente, né, do suicídio, né, que a menina lá cometeu suicídio porque começou a sofrer bullying, né, que era o argumento lá número 1, né. E aí o aluno trouxe aí a primeira frase, trazendo essa abordagem da Netflix, e aí ela veio falar do argumento na frase número 2, né, que é, olha lá, fora da ficção, né? Ela está trazendo aí, né, um reforço aí da opinião, olha lá, é notório a relevância do problema, né? Ou seja, é notório que o bullying é um problema, né, que ocasiona aí nos adolescentes, nessa fase da vida aí, né? Na frase final, quando ela usa o marcador aí de coesão, né, ó, diante disso, ou seja, esse disso com 2S, retomando, né, o que foi dito anterior aí para cima do parágrafo, né? Ela traz um fator aí filosófico, né, de Nietzsche, né, que acreditava na transversalidade de valores. Então, quando o aluno diz que Nietzsche acreditava, ele está fazendo o quê? Trazendo uma citação aí da filosofia, nem sei se Nietzsche é filosofia ou é sociologia, no discurso indireto, né? Então o aluno está contando o que o Nietzsche disse, ele não está usando as palavras do Nietzsche, né, para trazer o problema aí, que é uma forma mais fácil, que eu acredito, de você trazer, né, a outra área do conhecimento para o seu texto, porque ninguém é obrigado a ter uma memória, né, perfeita, né, de lembrar cada detalhe, o que cada pessoa aí, cada especialista, né, disse sobre tal coisa, né? Então o aluno aí parafraseou aí no discurso indireto, né, falando aí pelo Nietzsche, que ele disse aí, reforçando aí todo o assunto que foi dito aí no início do parágrafo, né? E ela emendou aí a marca de autoria, né, com uma vírgula aí, né, um reforço aí, né, olha só, transversalidade de valores, ou seja, o problema deve ser combatido antes que se alastre. Então, a marca de autoria aí no final, ela não quis colocar um ponto, né, na frase do Nietzsche, no que o Nietzsche disse, ela colocou uma vírgula, né, esse ou seja, virgulado, e aí finalizou o parágrafo dizendo que o problema deve ser combatido. Então, quando alguém diz que algo deve ser combatido, isso é uma retomada de opinião, né? Um reforço opinativo que ela está trazendo para esse argumento aí em relação ao bullying, né? Que provoca essa questão do suicídio aí nessa faixa etária de adolescentes e jovens, ok? Parágrafo número 2, né? Que é o desenvolvimento 2, na sua redação é o parágrafo número 3. Vamos lá. Olha só como é que começou aí, né? Outro fator relevante é o que o problema do suicídio não é atual. O romance O Sofrimento do Jovem Werther trata da depressão e influenciou o suicídio na Europa. Fora da literatura, observa-se que tal problema não atinge somente pessoas comuns, como também famosos, a exemplo do vocalista da banda Nirvana, que se suicidou com um tiro de espingarda, e do ator americano Robin Williams, que morreu enforcado após forte depressão. Análogo aos fatos, jovens morrem diariamente no Brasil com depressão por várias causas, como amor não correspondido, desgosto familiar e até mesmo problemas financeiros, relata a pesquisa do IBGE. Logo,
nota-se a necessidade de medidas a serem tomadas para a diminuição do problema por setores públicos de saúde. Aí o aluno fechou, né, o desenvolvimento número 2, né? Então, o que aconteceu aqui, né? De novo, ele trouxe aí, ó, outro fator relevante, né? Então, ele está trazendo aqui, né, um direcionamento de argumento no parágrafo 3, porque ele já escreveu a introdução e o desenvolvimento número 1, né? E aí ele retoma a palavra-chave do tema, que é suicídio, né? Aí segue com uma citação, né, de um romance, lá do romantismo, né, que é o Sofrimento do Jovem Werther, né? Trata da depressão que influenciou o suicídio na Europa. Depressão, lembrando, né, que está lá num dos argumentos na introdução, ok? Aí ela comprova aí, ó, lá fora da literatura, né, observa-se que tal problema não atinge somente pessoas comuns. Então ela vai dizendo que o problema da depressão não é só do pessoal comum. Os famosos também sofrem, né, desse mal. Aí ela traz um exemplo aí de famosos que tiveram depressão e se suicidaram, né, morreram, né, tiraram a própria vida, né. Aí ela traz um outro fator aí, ó, análogo aos fatos, jovens morrem diariamente, então ela traz um reforço novamente, né, que isso é um problema grave e que precisa de medida. E aí trouxe também uma estatística aí também dentro do parágrafo, né, em relação ao IBGE. Aí logo, né, ela finaliza, nota-se, olha aí, né, quando ela diz nota-se, ela está reforçando a ideia daquilo que ela falou, ó, precisa prestar atenção nesse problema da depressão, né? Necessidade de medidas a serem tomadas para a diminuição do problema dos setores públicos de saúde. Perfeita a marca de autoria, fechou, abriu o parágrafo, trazendo o problema, né? Trouxe aí explicações, trouxe exemplificações e fechou perfeitamente aí o último parágrafo aí com essa marca de autoria, amarrando todo o parágrafo, todo o texto aí com essa opinião aí, ok? Para finalizar, né, eu vou deixar que vocês leiam a conclusão, né, desse aluno aí nessa temática e vamos tratar da atividade aqui por causa do tempo do vídeo, né? Vamos pular direto para a atividade. Então, o que você vai fazer, né, no terceiro ano? Você vai elaborar um parágrafo de introdução com o tema, é só o parágrafo de introdução, ok? Não entra a redação toda. Qual é o tema? Os efeitos, está escrito efeito aí, mas é no plural, né? Os efeitos negativos da quarentena provocada pelo Covid-19. Então, você vai dar uma estudada aí, elaborar aí, né? O que você pensa sobre isso? Quais são os efeitos negativos aí, né? Tem algum efeito negativo dessa quarentena provocado na sociedade, na população? E aí, lembre-se que uma introdução deve limitar-se a 6 linhas no máximo, né? Porque o parágrafo não pode se esticar muito na introdução, né? Porque explicação não é lugar na introdução, né? Introdução não se explica nada, né, gente? Não esqueça disso. Então, traga aí a sua opinião sobre esses efeitos negativos dessa quarentena aí que tem provocada pelo tal do Covid-19, ok? Então é isso, leia a conclusão aí, né? Depois no vídeo aí, dá uma pausa o vídeo, leia a conclusão do aluno, como é que terminou essa história do suicídio aí, né? E tire as suas próprias conclusões. Então, finalizo por aqui, mais um texto pronto, mais uma redação de excelência, né? Pronto aí, analisado, onde todos os elementos que devem ter os parágrafos estão aí expostos, né? Pelo aluno desenvolvendo essa temática aí, tá? Então, eu agradeço a todos, boa sorte a todo mundo e espero que